nossa questãozinha de 2006, FCC, Banco Central do Brasil, área 5, tá? Vem cá ler comigo a questão. Considere as seguintes afirmações, tá? Um dispositivo é útil quando se quer verificar a associação entre duas variáveis quantitativas. É o gráfico de dispersão entre essas duas variáveis. Será, galera? Vamos ver se isso é verdade. Deixa eu mudar aqui a cor. Então, tem aqui o gráfico que eu coloquei para vocês, ó. Aqui vem, no eixo X, tem um número de filhos, tá? E no eixo Y, tem um número de mães, tá? Então, a gente pode perceber o seguinte, que tem duas mães que têm 3 filhos, tem 6 mães que têm 2 filhos, e tem 10 mães que têm um filho. Com isso, a gente percebe o quê? Que tipo de associação a gente está percebendo aqui? Que quanto maior o número de mães, menor é o número de filhos. É uma relação inversamente proporcional, tá? Então, ó, a nossa reta aqui, ó, tem inclinação negativa, ó. Tá vendo? Então, o que você consegue afirmar por esse gráfico? Que existe uma associação linear entre o número de mães e o número de filhos, tá? Que se dá da seguinte forma: quanto maior o número de mães, menor o número de filhos, tá? Então, ó, a gente pode verificar uma associação entre variáveis quantitativas, tá? Número de mães e número de filhos são variáveis quantitativas, tá? Num gráfico de dispersão, tá? Que você consegue ver exatamente aqui a trajetória de uma reta, por exemplo, tá? Poderia não ser uma reta também, tá? Poderia ser outro tipo de associação. Mas a gente pode ver nesse gráfico aqui uma associação linear, ok? Então, essa está correta. Vamos marcar aqui, então, ó, corretíssimo. A 1 já está certa, né? Então, a gente já pode eliminar aqui, ó. A não contém a 1, né? A D também não. Porque aqui, ó, está correto afirmar em apenas, né? Então, ele quer apenas as que estão corretas, tá? Então, a gente já pode eliminar a e a D. Beleza? Vamos seguir aqui, ó. O coeficiente de variação... O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa que depende da unidade de medida da variável que está sendo analisada. Então, galera, será que isso é verdade? Vamos ver. Como é que era a fórmula do coeficiente de variação? O coeficiente de variação, o CV, ele não era o sigma dividido pelo x barra, que era a nossa média? Não era isso? Então a gente pode inferir aqui, por exemplo, que o desvio padrão ele pode estar lá numa unidade de medida, que eu vou chamar aqui de o M, tá? Uma unidade de medida, qualquer lá. E o x barra também vai estar na mesma unidade de medida. Então é como se eu estivesse anulando as unidades de medida. Ele é uma medida adimensional, tá? Não possui unidade de medida. E ele é uma medida de dispersão relativa. Até aqui estava correta a assertiva. Mas ele não depende da unidade de medida, tá? Não depende. Então, o 2, ó, tá errado, tá? Então, a gente pode eliminar o 2. Beleza? Então, vamos para 3. Dentre as medidas de posição central, a média é considerada uma medida robusta pelo fato de não ser afetada por valores aberrantes, ou seja, valores extremos, outliers, tá? Vamos ver se isso é verdade.
Ó, vamos fazer aqui um negócio. Vamos colocar aqui um conjunto 1, 1, 1. Vou botar aqui 3, né? Vou botar 4, tá? Vou botar 4 aqui. Vamos ver quanto que vai ser a nossa média aqui. Nosso x barra vai ser o quê? Nosso x barra vai ser 4 mais 1 mais 2. 4 mais 1 mais 1, né? Que dá 6, divididos por 3. Que é igual a 2. Então, a nossa média aqui é 2. E a mediana? O n é 3, não é isso? É ímpar, então ó, eu tenho uma posição central. Então, a nossa mediana vai ser o quê? Vai ser 1, tá? Já está ordenado, beleza? E a nossa moda vai ser o quê? Eu tenho um conjunto bimodal, tá? Eu tenho moda igual a 1. Aliás, eu tenho um conjunto unimodal, tá? Com moda igual a 1, beleza? Ok. Agora, vamos fazer um exemplo aqui, ó, com 1, 1. E agora, em vez de 4, a gente vai botar 70, tá? Quanto que vai ser o x barra agora? 72 divididos por 3, que é igual a 24. O x barra, ele passou de 2 para 24 só eu alterando um valor aqui para 70. Isso significa que a média não é robusta, tá? Ela é sensível a valores extremos, tá? Ela é volátil, tá? Ela é volátil. Agora, você pode perceber, ó, que se a gente calcular aqui a mediana, vai continuar sendo 1, tá? A mediana vai continuar sendo 1. E a moda também vai continuar sendo 1. Ou seja, a moda e a mediana são medidas robustas, tá? Que não são sensíveis a valores extremos, ok? Beleza? Então essa alternativa também está descartada, beleza? Então vamos para a nossa última alternativa aqui. Se o coeficiente de correlação linear de Pearson entre duas variáveis for igual a 0, não haverá associação linear entre elas, implicando na ausência de qualquer outro tipo de associação. Será, galera? Vamos ver. Ele está falando o seguinte para a gente. Ó, o coeficiente de correlação de Pearson, qual é o coeficiente de correlação de Pearson? Rzinho de xy é igual ao quê? A covariância de xy dividido por sigma x, sigma y. Ele está falando o seguinte. Se a correlação entre duas variáveis for igual a 0, ou seja, se rxy for igual a 0, eu não vou ter nenhum tipo de associação entre as variáveis. Mas a gente pode usar como contra-exemplo o seguinte. Y igual a x ao quadrado. Por quê? Se a gente fizer o gráfico, ele é uma parábola, tá? Voltada para cima aqui, tá? Ela tá feliz, tá? Beleza? É uma parábola voltada para cima. Isso aqui quer dizer que o y ele é extremamente dependente de x, só que não linearmente. Ele tem uma dependência quadrática, tá? Então, a gente não pode afirmar que se a correlação for 0, que não vai existir qualquer tipo de associação, porque pode existir uma associação quadrática, pode existir um outro tipo de associação, tá? Então, tá errado também. Então, a gente só pode afirmar A1. Então, o nosso gabarito, ó, a gente eliminou o X e C. A gente eliminou a B e a C. E a nossa letra é letra E de elegante. Beleza? Então, galera, vem cá ler comigo a questão. Questãozinha de 2006, FCC, Banco Central do Brasil, hora 3, tá? Vem cá ler comigo, ó.
Em um mesmo período considerado, o índice de preços de Fischer, FP, tá? É obtido calculando-se a média geométrica entre o índice de preços do PAASH, aliás, do Lasper, tá? E o índice de preços do PAASH, tá? Também o índice da quantidade de Fischer é obtido calculado a média geométrica entre o índice de quantidade de Lasper e o índice de quantidade de PAASH. Beleza. Em uma cesta de 8 produtos, com seus respectivos preços e quantidades, nas épocas 1 e 2, e as seguintes informações. Aí ele deu aqui, né, para facilitar a nossa vida aqui. Aí ele falou que PJI é o preço do produto I na época J e QJI é a quantidade consumida do produto I na época J, tá? Aí ele falou, tomando-se como base a época 1, então a época 1 é o período base, tá? Calculando-se os índices no período 1 e 2, tem-se que índice de Fischer, preços ao quadrado, e índice de Fischer de quantidade ao quadrado são respectivamente. Então, galera, a gente vai ter que achar o índice de Fischer, tanto de preço quanto de quantidade, não é isso? Então vamos ver aqui, ó. Como é que eu faço isso, ó? O índice de Fischer de preço, que é FP, ele é o quê? A média geométrica entre Lasper preço, né? O índice de Lasper de preço, vezes PAASH preço, né? O índice de PAASH de preço, né? Então vamos fazer Lasper aqui primeiro, ó. Lasper, como é que é o índice de Lasper? O Lasper, ele considera os preços no período. A gente está com. Vamos ver aqui, ó. Como a gente está calculando aqui o Lasper preço, a gente vai manter as quantidades nos períodos base, tá? Essa é uma dica para você lembrar da fórmula. Aqui vai ser sempre as quantidades no período base, ok? E aqui você vai alternar entre o preço atual e o preço base, tá? Então aqui a gente forma a nossa formulinha, que é P no tempo atual, vezes a quantidade no período base, dividido por preço base, vezes quantidade base, né? Então, ó, P2Q1 é o quê? 1.600, né? Beleza. P1Q1, 800. Corta 0 com 0 aqui, ó. O 16 vai morrer com 8 aqui, vai ficar 2, né? Então a gente já calculou lá Lasper preço, agora a gente vai calcular PAASH preço, tá? Mais uma vez aquela dica, ó. A gente está calculando o preço, né? Então, a gente, como é PAASH considera as quantidades na época atual, tá? Não na época base. Então, ó, é 2 e 2. E aqui a gente alterna também. Vai ficar P2 e P1, que nem Lasper, tá? É um macete aí para você lembrar da fórmula, tá? Aí P2Q2 vai ser o quê? 1.400 dividido por quanto? P1Q2. P1Q2 é 640. Ó. Corta o 0 com 0 aqui. A gente pode dividir por 2 em cima e embaixo. Vai ficar 70 sobre 32. Simplificando por 2 novamente. Dá 35 sobre 16. Tá? Então, a gente já pode calcular aqui o índice de preço de Fischer, né? Vai ser o quê? Lasper preço, que deu 2, vezes PAASH preço, que deu 35 sobre 16. O 16 a gente corta com 2 aqui, vai ficar 8 aqui embaixo. Só que ele está querendo, ó, ao quadrado, tá vendo? Então a raiz vai sumir, né? Então vai ficar só 35 sobre 8. Vamos fazer aqui então, 35 dividido por 8. Por 4, né? 32, 3. Aí beleza, vamos ver as alternativas, ó.
começa com 4. Então, ó, A não pode, a B tem 4, a C tem 4, a D não e a E não. Então você pode eliminar já essas três, fica entre essas duas, né? E nem precisa calcular o resto, nem terminar essa conta aqui. Por quê? Porque os dois são 4,375, né? Então, beleza, vamos para o Fischer quantidade agora. Fischer quantidade, ele é uma média geométrica de Laspers quantidade vezes Paasch quantidade. Beleza, então vamos calcular o Laspers quantidade. Como é que eu calculo o Laspers quantidade? Vamos naquele macetinho, ó. Aqui a gente está vendo quantidade. Quando é quantidade, a gente considera o preço. Como é Laspers, a gente considera o preço no período base. Então vai ficar aqui P1 e P1 aqui embaixo já. A gente vai multiplicar aqui por Q2, Q1. Vai alternar, né? Que nem a mesma lógica do outro, tá? Então, ó, vai ficar P1, Q2, vai ser o quê? P1, Q2, 640. P1, Q1 dá 800. Corta o zero aqui. Simplifica aqui por 2, vai dar 32 sobre 40. Simplifica por 2 de novo. Vai ser o quê? 16 sobre 20, é isso? E aqui vai ser o quê? Vai ser 8 sobre 10, né? Beleza, vamos deixar por aí. Agora a gente vai fazer o Paasch quantidade. Mesmo macete, ó, quantidade. Então a gente vai manter o preço aqui. Só que agora é Paasch, né? Então a gente vai no período atual. Então, ó, preço 2, preço 2. E depois a gente completa com Q2, Q1. No período atual e período base, né? Respectivamente. Tá? P2, Q2 vai ser o quê? 1.400. P2, Q1 vai ser 1.600. Corta os zeros, ó. A gente pode simplificar aqui por 2 em cima e embaixo, vai ficar 7 oitavos, né? Então vamos lá calcular o índice de Fischer de quantidade. Raiz quadrada de... O Laspers deu 8 sobre 10. Vezes 7 oitavos. Pode cortar o 8 com 8, ó. Vai sobrar o quê? Raiz quadrada de 7 sobre 10. Só que como ele quer ao quadrado, ó, a gente tira a raiz aqui. Então vai ficar 7 sobre 10, que é igual a 0,7, que é a nossa letra B de belezinha. Tranquilinho, né?